Olá, meninos e meninas do sétimo ano integral. Hoje nós vamos falar sobre o feudalismo. E vocês podem perguntar para a professora Icléa: o que foi feudalismo, professora? Foi a forma de organização social e econômica instituída na Europa Ocidental entre os séculos 5 a 15, durante a Idade Média. Baseava-se em grandes propriedades de terra, chamadas de feudos, que pertenciam aos senhores feudais e a mão de obra era servil, quer dizer, os servos é que trabalhavam. Bom, então nós vamos agora aprender como que se formou esse sistema político e econômico denominado feudalismo. Nós aprendemos, na aula anterior, sobre a queda do Império Romano do Ocidente proporcionada pelos povos germanos, pelos povos bárbaros. E com a queda do Império Romano do Ocidente e a invasão dos povos bárbaros entre os séculos 4 e 5, a Europa atravessou um período de ruralização, isto é, os moradores da cidade se deslocaram para o campo, fugindo da instabilidade provocada pela movimentação dos bárbaros. Então, a partir do século XV, o feudalismo entrou em crise por conta das mudanças ocorridas na Europa, como os renascimentos cultural, urbano e comercial. Mas como que se deu isso? Como que eram as características desse sistema econômico político denominado feudalismo? Nós vamos perceber que a sociedade feudal, ela era assim, quando os povos bárbaros invadiram o Império Romano do Ocidente, nós já vimos que os moradores da cidade fugiram para o campo. Eles fugiram em busca de proteção, de trabalho, e os senhores feudais, os donos dos feudos, os donos das terras, foram se tornando poderosos, pois as terras começaram a serem valorizadas. E o poder foi descentralizado nas mãos desses senhores feudais, que eram os donos das terras. Nesse período, nós percebemos que a Igreja Católica se fortaleceu ao fazer as alianças com os reis. Os bárbaros que instalaram nos seus domínios na Europa, e dessa forma os povos pertencentes a esses reinos foram convertidos ao cristianismo. E o Papa se tornou poderoso não somente nos assuntos celestiais, mas também nos assuntos políticos. E aí se deu início à tradição que se estendeu até o século XIX dos papas coroarem os novos reis numa cerimônia que marcava a aproximação da igreja com o poder político. Daí o clero, que eram todos pertencentes da Igreja Católica, vai se tornar a classe social mais poderosa e atuante na formação da mentalidade dos povos medievais. Nós vamos perceber que a cultura clássica ficou guardada nos mosteiros para ser preservada das invasões, e os monges copistas tiveram papel muito importante na reprodução desses escritos. Vocês sabem que a Igreja Católica, o clero, eram os únicos a saberem ler e escrever naquela época. Por isso que os monges eram copistas, quer dizer, escreviam e guardavam tudo o que acontecia naquela época. A ruralização europeia promoveu o fortalecimento dos nobres. A nobreza era formada pelos senhores feudais, por cavaleiros que garantiam a segurança dos feudos e por outros donos de terras. Nessa classe social, dos nobres, se desenvolveu a fidelidade entre os suzeranos e os vassalos. Os suzeranos
eram aqueles que concediam terras e outros favores aos vassalos. E os vassalos, em troca, deveriam retribuir o favor quando solicitado. Essa fidelidade era uma característica dos povos bárbaros e que foi incorporada nas relações sociais feudais. Fazia-se uma cerimônia para tornar público o acordo firmado. A mão de obra era servil, quer dizer, os servos eram a maioria da população e eram originários daqueles que fugiram das invasões bárbaras, né? E se abrigaram nos feudos. Em troca de moradia e proteção, os servos trabalhavam para os senhores feudais e para a sobrevivência deles e de suas famílias. E a eles cabiam inúmeras exigências. Eram cobrados deles impostos, eram cobrados deles o uso de utensílios pertencentes ao senhor feudal, a entrega da parte da produção deles e do dízimo para a igreja. A sociedade feudal era rural, estruturada nos feudos, e a minoria que estava no topo da pirâmide social eram os nobres e o clero, que eram sustentados pelos servos. Essa sociedade era estamental, quer dizer, não tinha mobilidade social. Quem nascesse servo, morria servo. Quem nascesse nobre, morria nobre, né? Então tinha um ditado na época que dizia: existem aqueles que lutam, que eram os nobres. Existem aqueles que rezam, que era o clero. E existem aqueles que trabalham, que eram os servos. Então, essa foi a explicação minha sobre o feudalismo.